que acontece no Brasil é o seguinte, é muito simples, vou explicar, é fácil de entender. O sistema de poder no Brasil, ele trabalha com um conceito muito básico, chamado pragmatismo cínico. O que quer dizer isso? Ele age conforme os interesses particulares, pessoais ou corporativos do momento político. É isso. É isso. Então vamos lá, só para explicar melhor. Se lembra? Todas essas frases, declarações que vocês ouviram, todas foram ditas no momento em que interessava ao sistema de poder a existência da Operação Lava Jato. A Lava Jato, naquele momento, era interessante para o sistema de poder, porque ela colocava na corda o PT, o esquema corrupto do Partido Trabalhadores. A Lava Jato, no momento, tinha que ser enaltecida, apoiada, né? Falavam, todo mundo ali da turma do poder falava bem dela. Aí passou o tempo, passou um pouco tempo depois, eu gosto de lembrar sempre aquela previsão, né, do Márcio Tomás Bastos, que disse que quando chegassem aos tribunais superiores, todas as condenações seriam revistas. Ele não explicou como, nem porquê, né, de que jeito, mas foi o grande profeta do caos que estamos vendo hoje, o falecido ministro da Justiça de Lula, Márcio Tomás Bastos, advogado que foi o coordenador de toda a ampla defesa a que os réus da Lava Jato tiveram direito. Todos tiveram ampla defesa, amplo direito à defesa. Não houve um sistema alemão de Gestapo para persegui-los e matá-los. Não. O que aconteceu com eles foi tudo feito dentro do regramento do momento. E aí a temperatura política no Brasil mudou, porque no meio as condenações da Lava Jato aconteceram, Lula ficou inviabilizado, foi preso, ficou inviabilizado politicamente, o PT muito desmoralizado, e aí chegou ao poder o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro simplesmente não compôs, não chegou a um acordo com o sistema de poder. E aí o que deu? O sistema de poder definiu, vamos acabar com Jair Bolsonaro. Então estão fazendo com Jair Bolsonaro exatamente o que aconteceu no tempo da Lava Jato, com uma diferença brutal. A Lava Jato tinha justificativas legais, jurídicas, comprobatórias para atuar em cima daquela bandidagem organizada que tomou o poder do Estado. Contra Jair Bolsonaro, não. A perseguição contra ele é uma perseguição da máquina corporativa estatal, do esquema político de oposição a ele, também a destruição de imagem dele, e ele, por erro de estratégia, também permitiu que isso acontecesse, para acabar com o Bolsonaro e tirá-lo do poder, para que aquele PT amaldiçoado do passado com a Lava Jato pudesse voltar ao poder. Então, aquele livro bonito que falava dos petralhas passou a ser um livro proscrito. E hoje, se o autor certamente escrever aquele livro, vai escrever porque os petralhas são pessoas maravilhosas e bonitas e legais, como parece que ele acredita que seja. Faz parte da crença de cada um com a sua loucura, cada um com a sua maluquice, cada um com seu pragmatismo cínico. Eu vou repetir. Então, vejam, dois momentos. Então, naquele momento anterior, o sistema de poder tinha interesse na Lava Jato para mudar o jogo. Na verdade, o grande plano do sistema de poder que deu errado é que Geraldo Alckmin seria o candidato do sistema de poder a assumir a presidência. Só que deu tudo errado com a eleição dele, quem entrou foi Jair Bolsonaro. Então tinha que ter um plano para tirar o Jair Bolsonaro, e por coincidência, o plano que tirou o Jair Bolsonaro trouxe a cena do poder, ia falar cena do crime, não, mas foi a cena do poder, o Geraldo Alckmin, que é o vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, naquele momento, interessava a Lava Jato. Do momento que passou a não interessar a Lava Jato foi demonizada pelos mesmos que a idolatraram de uma maneira esquisitíssima. Aí foi tudo errado na Lava Jato, né? Porque interessou ao pragmatismo cínico do sistema de poder demonizar e desmoralizar a Lava Jato. Então, o Brasil é esse país ridículo em que esse tipo de coisa
acontece com a nossa história. Nossa história é escrita pelos canalhas de plantão e não pelos vencedores de fato do argumento histórico. O povo fica sempre à margem e o povo tratado sempre como idiota e imbecil. A mudança é que as redes sociais hoje, a informação circulada livremente em rede social, por isso que querem censurá-la, ela desnuda a safadeza, ela desnuda a intenção malévola dos esquemas de poder em plantão, geralmente ligados àquilo que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, destacou muito bem, ligados à cleptocracia, né? Que é o governo, a governança dos bandidos. Então, a população brasileira é contra a governança dos bandidos, a maioria esmagadora da população brasileira. Por isso que eu insisto e vou dizer todo dia, esse sistema de poder no Brasil não tem como durar muito tempo. Essa tirania nossa, ela é provisória. Ela vai cair, assim, não passa de mágica de uma hora para outra. O problema e o perigo é que ela vai fazer muito estrago até ela cair. Mas ela vai cair. Ditaduras e tiranias não duram para sempre. Pode anotar isso.